Eu nunca pude entender a conversa que eu tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Tendo ajustado com um amigo irmos à missa do Galo, eu preferi não dormir e ir acordá-lo à meia-noite. A casa era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. Quando eu vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro para estudar preparatórios, a segunda mulher, Conceição, e a mãe dela acolheram-me bem. Eu vivia tranquilo naquela casa assobradada na Rua do Senado, com meus livros, alguns passeios, poucas relações. A família pequena, o escrivão, a mulher e duas escravas. Costumes velhos. Às 10 horas toda a gente estava nos quartos. Às 10h30 a casa dormia. Eu nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo o escrivão Menezes dizer que ia ao teatro, eu lhe pedi para que me levasse com ele. Nessas horas a sogra fazia uma careta e as escravas riam às escondidas. Ele não dizia nada, vestia-se, saía e só voltava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. O Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia na casa dela uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da comborça, mas ao final resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a Santa e fazia jus ao título. Tão facilmente ela suportava os esquecimentos do marido. Em verdade era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana, sabe? Ela aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. A casa recolheu-se no horário de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria o corredor de entrada e sairia sem fazer barulho. Mas, senhor Nogueira, o que farás todo esse tempo? Perguntou minha mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Eu tinha comigo um livro. Os Três Mosqueteiros, uma velha edição, creio que, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene eu trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan. Em pouco tempo eu estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas. Entretanto, um pequeno rumor dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia da sala de visitas à sala de jantar. Levantei a cabeça. Pouco depois, vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Não fui, parece que não é meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas da alcova.
Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura e não disparatado de meu livro de aventuras. Fechei o livro. Conceição veio sentar-se diante de mim. Como eu lhe perguntasse se tinha acordado fazendo barulho sem querer, ela respondeu prontamente: não, qual? Acordei por acordar. Fitei um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que tivesse dormido, pareciam não ter pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, logo eu a botei fora, sem advertir que talvez a Conceição não dormisse justamente por minha causa e mentisse para não me afligir ou aborrecer. Eu já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora deve estar próxima. Que paciência esperar acordado enquanto o outro dorme. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando eu vi barulho, eu achei estranho, mas a senhora apareceu logo. O que é que está valendo? Não me diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha, do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer o nome de alguns. Conceição ouvia-me, enfiando com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. Quando terminei, não me disse nada e ficamos assim alguns segundos. Em seguida eu vi a Conceição endireitar a cabeça, cruzar os dedos, colocar sobre eles o queixo, com os cotovelos nos braços da cadeira, tudo isso sem tirar os olhos de mim. Bom, Conceição, Dona Conceição, eu acho que vão sendo horas. Não. Eu vi agora mesmo o relógio. São 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Se perco a noite, dia seguinte fico que não posso. E meia hora que seja, tenho que passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, ela tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala, deu alguns passos entre a janela da rua e o gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, ela dava-me uma impressão singular. Magra, embora ela tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa a levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta quanto naquela noite. De vez em quando parava para examinar um trecho da cortina ou ajustar a posição de algum objeto no corredor, no aparador. Afinal, se deteve diante de mim com a mesa de permeio. Estreito era o círculo de suas ideias. Tornou ao assunto de estar espantada de me ver acordado. Eu disse o que ela sabia, que nunca tinha visto a missa do galo na corte e que não queria perdê-la. É a mesma missa da roça, ela disse. Todas as missas se parecem. Mas aqui deve ter mais gente e mais luxo. Olha, Semana Santa na corte é mais bonita do que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio.
Pouco a pouco, ela tinha se reclinado, fincara os cotovelos no mármore da mesa e metera a cara entre as mãos. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente. E eu pude lhe ver metade dos braços, assim, muito brancos, muito claros e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto não fosse comum. Naquela hora, porém, causou-me grande impressão. As veias eram tão azuis que eu podia contá-las do lugar onde eu estava, apesar da pouca claridade. Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Tornei o assunto das missas nas roças e nas cidades e outras coisas que me vinham à boca. Falava emendado, variando dos assuntos ou tornando aos primeiros e rindo para vê-la sorrir e ver os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos não eram bem pretos, mas escuros. O nariz um tantinho curvo dava-lhe ao rosto uma impressão interrogativa. E de vez em quando eu alteava a voz e ela me reprimia: mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto, assim, tão perto estavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto. Cochichávamos os dois, eu mais do que ela, porque falava mais. Ela de vez em quando ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Ao final cansou-se, mudou de atitude e de posição, deu a volta em torno da mesa e foi sentar-se ao meu lado, no canapé. Eu voltei-me e pude lhe ver o bico das chinelas, mas foi só o tempo dela sentar. O roupão era comprido e logo a cobriu logo. Eu recordo que eram pretas. Mamãe, está longe, mas tem o sono leve. Se acordar, coitada, tão cedo não pega no sono. Ela disse baixinho. Eu também sou assim. Que foi? Ela perguntou, se inclinando para ouvir melhor. Levantei-me e fui me sentar na cadeira ao lado do canapé e lhe repeti a palavra. Ela se riu da coincidência. Éramos 3 sonos leves. Eu às vezes sou como mamãe. Eu acordando não volto a dormir. Rolo na cama à toa. Levanto, acendo vela, passeio pelo quarto, volto a deitar e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje. Não, atalhou ela. Eu não entendi a negativa. Ela pode ser que também não entendesse. Pegou das pontas dos cintos, bateu com ela sobre os joelhos. Isso é o joelho direito, porque tinha acabado de cruzar as pernas. E em seguida referiu uma anedota de sonhos e afirmou que só tivera um pesadelo em criança. Perguntou se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu terminava uma narração ou explicação, ela inventava uma outra pergunta, uma outra matéria, e eu pegava novamente da palavra. E de vez em quando ela me reprimia: mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. Por 2 vezes me pareceu que havia dormir. Porém os olhos, assim fechados por um instante, eles se abriam logo em seguida, sem sono nem fadiga, como se ela tivesse os fechado para ver melhor.
Numa dessas vezes, eu creio que ela deu por mim bebido na sua pessoa e tornou a fechá-los. Eu não lembro se apressada ou vagarosamente. Muitas impressões dessa noite me aparecem truncadas ou confusas, contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tem frescas, me recordo bem, é que ela uma determinada ocasião, ela que era apenas simpática, ela ficou linda, ficou lindíssima. Ela estava diante de mim com os braços cruzados assim, eu quis me levantar em respeito, ela não consentiu. Colocou uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a ficar sentado. Eu pensei que ela fosse dizer alguma coisa, mas ela estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Em seguida voltou as costas e foi sentar-se na cadeira onde me achara lendo. Dali relanceou a vista sobre o espelho e falou qualquer coisa dos quadros que pendiam da parede. Esses quadros estão ficando velhos, eu já pedi para o Chiquinho para os trocar. Chiquinho era o marido. Os quadros, eles tratavam do principal negócio desse homem. Um representava Cleópatra e o outro eu não me lembro, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Na época não me pareciam feios. São bonitos, eu disse. Bonitos são, mas estão manchados. E francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Não sei, mas não gosto dos quadros. E em casa de família, não acho próprio. É o que penso, mas eu penso assim muita coisa esquisita. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório me trouxe a da missa. Eu pensei que poderiam ser horas e quis falar, mas me calei para ouvir o que ela falava com doçura, com graça e com tal moleza que me trazia preguiça a minha alma e me fazia esquecer da hora da missa, da igreja. Ela contava de suas devoções de menina e moça. Depois referiu umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura. Agora ela já não mudava mais muito de posição como no começo e não tinha os olhos espertos. Ela começou a olhar assim à toa para as paredes e disse como consigo: precisamos trocar o papel de parede. Eu concordei para dizer alguma coisa, para sair daquela espécie de magnetismo, ou o que quer que fosse que me tolhia a língua e os sentidos. A conversa ia morrendo. Na rua o silêncio era completo. O único barulho que se ouvia era um rumor de um camundongo roendo no gabinete. Eu quis falar dele, mas não encontrei maneira. A Conceição parecia estar devaneando. Nisso eu escutei umas pancadas na parede, uma voz bradando: missa do galo, missa do galo. Ela se levantou. Aí está o companheiro, tem graça. Você que ficou de acordá-lo, ele é que te vem acordar. Vá, já deve ser horas. Já serão horas? Eu perguntei. Com certeza. Missa do galo, gritaram de novo, batendo. Vá, não se faça esperar, a culpa foi minha. Adeus. E a Conceição enfiou pelo corredor
pisando mansinho, com aquele mesmo balanço de corpo. Eu saí à rua, encontrei o companheiro, guiamos para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição, ela se interpôs mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isso por conta dos meus 17 anos. Dia seguinte, de manhã, no almoço, eu falei da missa e das pessoas que estavam na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia ela apareceu como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom eu fui para Mangaratiba e quando voltei o escrivão tinha morrido de apoplexia. A Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Mais tarde eu soube que se casara com o escrivão juramentado do marido.